Olá, amigos do Simp. Hoje vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo com a nossa moeda. Ela chegou a bater 4,60 e depois, e alguns tempos depois, foi para 5,30, quase 5,40, 5,46. Por que a nossa moeda está depreciando muito? Eu diria que pelo menos 60% a 65% deve-se a fatores externos. Por que fatores externos? Veja, os Estados Unidos estão com uma pressão inflacionária altíssima. Para eles, 8,6% é uma inflação de mercado emergente. Então, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, decidiu que vai puxar a taxa de juros, já na próxima reunião em julho, de 0,5% a 0,75%. Isso significa que, no curto prazo, a atividade econômica dos Estados Unidos deve ser impactada negativamente, junto com a guerra da Ucrânia, junto com o lockdown do Covid-0 na China. Isso existe a possibilidade de uma recessão mundial. Essa possibilidade de recessão mundial faz com que vários investidores saiam dos países, principalmente dos emergentes, mas também do desenvolvido, porque é importante deixar claro o seguinte: tanto a libra esterlina, o euro, o dólar canadense, o peso colombiano, o peso chileno, o peso mexicano nem tanto, mas também a lira turca e, obviamente, o peso argentino, porque a gente já sabe o que aconteceu, todas essas moedas depreciaram. Então não foi só apenas um problema do Brasil. Todos fugiram para os Estados Unidos, por isso que o retorno do título dos Estados Unidos baixou. Porque isso é uma relação inversa entre preço unitário do título e o rendimento. Quanto mais você compra um título, mais o preço desse título governamental de 10 anos sobe. E do lado interno, que eu atribuo mais ou menos uns 35% ou até menos, nós temos as nossas idiosincrasias. Nós estamos com problema com a PEC dos gastos, que chamam de kamikaze, etc. No curto prazo, é benéfico, é óbvio que o Brasil precisa disso daí, mas isso fura o teto de gasto. E cada vez que fura o teto de gasto, o risco fiscal aumenta. Cada vez que o risco fiscal aumenta, não tem jeito. A população pede mais taxa de juro. Então fica sempre aquela coisa que a gente sempre fala: se o governo ajuda de um lado, os agentes econômicos ou aqueles que financiam a dívida pública pedem mais taxa de juros para comprar os títulos públicos do governo e limita todo o expansionismo que o governo gostaria de fazer. A taxa de juros chegou a bater 6% em termos reais, ou seja, desconsiderando a inflação. Mas essa ajuda é necessária. Agora, o que a gente fica muito ansioso e perplexo, por exemplo, é que a gente sabe que o orçamento brasileiro é de mais ou menos 2 trilhões de reais. Puxa vida, será que não tinha nada desses 50 bi que nós estamos fazendo de pacote de bondades, benesses, nada para tirar? Então, essa eventual falta ou leniência com a falta de retidão fiscal assusta cada vez mais, e isso leva com os investidores também, aliado ao problema externo, fujam para uma moeda forte, que é o dólar. E a tendência até as eleições é que, primeiro, essa volatilidade cambial vai continuar. Então eu sempre recomendo proteção cambial para as pequenas e médias e grandes empresas, todas as empresas, e lembrar em consideração que, muito provavelmente, óbvio, ninguém consegue lacrar, mas se a gente pudesse dizer, ou botar o peso, ou botar o pé em qual canoa, eu acho que o câmbio tende a continuar depreciado. Até mais, fico por aqui, bons negócios.